Mesmo eu tendo uma audiência pequena, o YouTube anda mudando a forma com que eu penso sobre a minha vida profissional e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês hoje. A última vez que eu tinha postado conteúdo aqui no YouTube foi em meados de 2022, 2023, quando eu estava fazendo o lançamento de um workshop online, então eu usava a plataforma para divulgar esse conteúdo. Só que acontece, nessa época, o objetivo do YouTube era, de fato, fazer a divulgação desse conteúdo, postar algumas coisas, então eu não tive uma estratégia aqui dentro, eu não tive também uma recorrência e eu não tive tantas ideias de vídeo para de fato trazer aqui para esse canal. Só que eu sempre gostei de produzir conteúdo, trazer algum tipo de informação, faço isso lá no meu Instagram. O que acontece? Um artista, quando ele está em um momento de estagnação profissional, você se encontra naquele marasmo do dia a dia. Isso parece não me preencher por completo, por mais que eu goste muito do que eu faço. E outra coisa que eu gosto muito de fazer também é compartilhar o que eu sei. E há mais de 10 anos, vivendo a tatuagem, vivendo de tatuagem, eu adquiri muito conhecimento, eu armazenei muito conhecimento. Por que não trazer esse conhecimento através de um formato que eu gosto muito de produzir, que são vídeos? A partir daí, ano passado, eu tomei a decisão de voltar com esse canal de uma forma mais constante, mais frequente. Então, em um dia eu sentei a minha bunda na cadeira e eu não saí enquanto eu escrevesse pelo menos 20 ideias de conteúdo aqui para o canal do YouTube. E o resultado disso foi que eu escrevi folhas e folhas e folhas de ideias de conteúdo. Não que isso de fato vai ser trazido aqui em formato de vídeo, mas foram ideias que foram surgindo na minha cabeça, e ideias também que foram surgindo no meu dia a dia como profissional da tatuagem. Só que aí que tá o ponto, a partir do momento que eu me dispus a fazer isso de forma frequente, coloquei um compromisso na minha vida de fazer isso aqui, eu comecei a observar mais atentamente a cada detalhe do meu trabalho. Porque para mim é muito automático eu atender um cliente bem ali no WhatsApp, converter esse cliente para que ele de fato vai fechar uma tatuagem comigo. E no dia da tatuagem eu também receber esse cliente de uma forma legal, interpretar todas aquelas ideias dele e conseguir pôr essas ideias em um desenho que vai ser transformado em tatuagem. Tudo isso para mim é muito natural. E eu comecei a pensar nisso de uma outra forma. Ou se eu faço isso bem, se eu tenho clientes que ficam muito satisfeitos com o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, pessoas vêm de longe para tatuar comigo, alguma coisa de certo eu faço. Por que não observar essas coisas atentamente no meu dia a dia e trazer para o canal com um conteúdo informativo, com um conteúdo que vai realmente agregar para quem está começando na profissão ou para quem já começou, está ali nos primeiros anos, está engatinhando ou está com alguma dificuldade em determinada questão. Veja, só pelo fato de eu precisar pensar mais atentamente a esses detalhes que eu faço automaticamente no meu dia, faz eu ter uma reflexão muito mais profunda dessas coisas que eu faço e automaticamente observar também erros que eu cometo e detalhes que eu poderia melhorar, porque às vezes essa rotina do dia a dia deixa alguns detalhes passarem batido e eu não consegui enxergar que de fato esses detalhes são importantes para uma determinada questão. Então, pelo simples fato de eu observar uma ideia no meu dia a dia, escrever essa ideia e pensar em um formato para trazer para vocês de uma forma clara aqui, é um exercício de extrema reflexão. A partir do momento que eu fiz o primeiro vídeo, eu já senti uma melhora absurda em muitas coisas, principalmente na forma de atendimento ao cliente. Certas vezes eu me pegava pecando em alguns detalhes em relação a se aprofundar mais na história, na ideia do cliente e tentar interpretar isso. Então eu vejo que voltar a fazer esse tipo de trabalho em paralelo à minha função principal está sendo muito importante, está sendo muito proveitoso. Eu estou conseguindo fazer dos meus dias muito mais produtivos, porque o tempo todo eu estou pensando em alguma coisa, em algum detalhe, ou às vezes um diálogo que eu tenho com algum amigo, já surgem ideias de conteúdo para cá. Esse final de semana mesmo eu fui em uma convenção de tatuagem, conversei com um monte de gente, e depois que eu voltei dessa convenção, eu escrevi mais um monte de ideias aqui no caderno, que vai ser transformadas em conteúdo. Então, se você é um profissional da arte,
ou um profissional prestador de serviço, esse exercício de falar aqui com a câmera, por mais que você não tenha audiência nenhuma ou que a sua audiência seja pequena, assim como a minha, eu vejo que é um exercício muito importante, é um exercício que faz você refletir, que faz você olhar para dentro mesmo ali da sua parte profissional e às vezes enxergar detalhes que estavam escondidos por conta da sua rotina automatizada. Não que isso seja ruim, você automatizar uma rotina, isso mostra que você de fato alcançou um profissionalismo, alcançou uma excelência, mas muito tempo fazendo isso pode esconder esses detalhes. E tem um fato também que fazendo esse tipo de conteúdo, eu passo a estudar muito mais coisas que geralmente eu não estudava ou estudava com uma intensidade pequena. Por exemplo, comunicação ali com o cliente, oratória para eu conseguir trazer um vídeo legal aqui para vocês de uma forma clara. Até a parte técnica de tatuagem mesmo, eu passei a estudar algumas coisas de uma forma diferente com o que eu estava fazendo. Comecei a rever algumas técnicas que eu já utilizei antes, mas que estavam meio obsoletas ali no meu dia a dia, que eu não estava mais usando, que eu passei a usar porque eu também quero trazer esse tipo de conteúdo mais técnico aqui no canal. Então essa experiência tem sido muito proveitosa. A partir disso, eu já tenho novas ideias para novos projetos. Então vai ser um ano extremamente produtivo, um ano que eu vou estudar bastante e que eu vou produzir bastante também a partir desses estudos. Então, se você é inscrito aqui do canal, espere muito conteúdo de qualidade, cada vez melhor, cada vez evoluindo mais na qualidade e na profundidade desses conteúdos. Se você quer deixar alguma sugestão, fique à vontade para deixar uma sugestão aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para receber mais conteúdos como esse. Independente da área que você está me assistindo, você é profissional da arte, você é um prestador de serviço, passe a produzir conteúdo, passe a compartilhar as suas experiências como profissional, porque isso vai ser muito bom para você, muito bom para quem está te ouvindo. Você vai ajudar muita gente aí que está começando na carreira. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e até a próxima.